Alô? Alô, alô? Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Hoje eu vou falar um pouco sobre OAuth e boas práticas de segurança. Vou falar um pouquinho de como é que funciona o protocolo, para que ele serve, enfim, suas aplicações e também o ponto de vista de segurança, né? Como é que a gente pode deixar esse fluxo ali mais seguro. Alguns inputs de segurança, né? Mas antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o Vitor Rodrigues, eu tenho 25 anos, eu trabalho na mesma equipe que a Gi, que acabou de apresentar. Sou do time de SecDevOps, ou DevSecOps, né, também é conhecido assim. E o nosso objetivo é deixar o fluxo ali, né, o fluxo de desenvolvimento mais seguro, o ciclo de desenvolvimento mais seguro. Então, normalmente a gente acompanha times, né, é o nosso time ali, onde a gente tem as dailies e tal, mas a gente acompanha alguns times de desenvolvimento com o intuito, claro, de deixar o ciclo de desenvolvimento ali de alguns produtos mais seguro. Eu, em específico, eu e o Sérgio, não sei se ele está assistindo aí, se tiver um salve, Sérgio. Eu acompanho o time de gestão de identidade da Globo, né, que é o time ali que tem a conta Globo. Não sei se vocês já entraram lá no Globo Esporte ou no Globoplay. Ele tem uma conta única que você usa para diversos produtos. E quem gere esse produto ali é o Conta Globo, né? É o Globo ID, na verdade. E eu acompanho ele. E faz muito sentido, né, falar de gestão de identidade dessa Conta Globo, falar um pouco sobre o OAuth também, né? Que a gente vai ver que faz muito sentido. E foi por isso que até foi um dos motivadores de eu fazer essa palestra, que eu estava pesquisando sobre, entendendo como é que funciona esse protocolo, e aí motivou de fazer essa palestra. Aí a agenda aqui, então a gente vai introduzir ao protocolo o que ele é, para que ele serve, como é que ele nasceu, para resolver quais problemas. Depois a gente vai entrar um pouco nos conceitos dele, né, por trás do protocolo ali, entender ali depois o fluxo dele, como é que ele funciona realmente na prática, nos pormenores dele. Depois vai entender como é que a gente deixa esse fluxo, então, mais seguro, né? E depois a gente conclui aí, faz uma conclusão de tudo que a gente aprendeu. Beleza? Podemos começar? Vamos nessa. Então tá. O OAuth, ele surgiu para resolver um problema, que é um problema de delegação autorizada, Delegation Authorization. Antigamente tinha uma falta de padronização muito grande para você autenticar a sua aplicação em um serviço terceiro, né? E um exemplo disso, né, por exemplo, o Facebook, ele ia lá para pegar seus contatos do Gmail. E para isso, ele pediu o seu usuário e a sua senha do Gmail para ir lá conseguir pegar os contatos. Isso não é muito seguro, né? Você está compartilhando ali com o Facebook o seu usuário e sua senha. E aí, as aplicações diversas faziam de maneiras diferentes, né? Mas normalmente o pessoal usava ali o seu usuário e sua senha no serviço para você conseguir lá consumir os seus contatos. E cada serviço fazia de um jeito, era uma tremenda bagunça. E aí surgiu, né, o protocolo surgiu para resolver exatamente esse problema. E aí ele nasceu ali em 2010, tem ali o númerozinho da RFC, ele surgiu para resolver esse problema. Aí está um exemplo de uma tela de como é que era o Facebook, né, em 2010, para você pegar os seus contatos ali no Gmail, você colocava o seu usuário e sua senha ali, e o Facebook ia lá, de forma delegada por você, e pegava esses dados lá no Gmail. Isso não é muito seguro, né? Beleza. Aí o tempo foi passando, os paradigmas da computação foram mudando, né? Então, ao invés de a gente ter web servers, a gente começou a ter dispositivos inteligentes usando a internet, a gente começou a ter ali a divisão em microserviços na internet e o surgimento de aplicativos mobile. Então, o protocolo precisou se adequar a isso também, e aí, por isso, esse foi um dos motivadores de surgir uma nova versão. Antes era o OAuth.1, agora foi o OAuth.2, a partir de 2012. E ele foi evoluindo também, né, ao longo do tempo. O OAuth também, além daquele problema que eu falei sobre delegações autorizadas, ele também é muito importante, ele começou a ser muito utilizado para first party, né, que é aqueles aplicativos ali que você confia. Ou seja, um exemplo que eu posso dar hoje, né, quando o Gmail, né, hoje, quando você entra lá no Gmail, você aperta no botão login, ele vai te redirecionar para uma página central de login, e aí os diversos aplicativos da Google usam sempre
esse mesmo sistema ali para delegar as autorizações para first parties, né? Que são aplicações ali de primeiro uso. E isso tem uma vantagem muito grande, né? O pessoal começou a usar isso porque tem uma vantagem muito grande que você remove da aplicação a complexidade de lidar com a conta do usuário. Então, o Gmail, por exemplo, ele não precisa saber como que o usuário está se logando e tal. Ele redireciona lá para o accounts.google, se não me engano, e aí ele faz todo o processo para lá e ele te redireciona direto para a aplicação. E aí você consegue usar ele de uma forma normal. Além disso, você tendo essa plataforma centralizada para autenticação ali, você vai ter, e autorização, claro, a gente pode colocar fatores de autenticação, né? Então tem o MFA, que é multifatores de autenticação, fica muito mais fácil de deployar, ao passo que a gente não vai precisar colocar em cada aplicação, melhorar o processo de autenticação em cada aplicação, colocando num lugar central ali, a gente consegue deployar isso muito mais fácil. Beleza, aí eu falei aqui de autenticação, autorização, qual que é a diferença? Eu estou até com a camisa do Global ID aqui, ó. Autorização e autenticação. Vamos entender a diferença entre esses conceitos, que é muito importante. A autorização, ela diz muito sobre acesso, o que você consegue fazer, o que você consegue acessar. E a autenticação, ela diz muito sobre identificação, você está identificado, você está autenticado. E o OAuth, puro e simples, ele é um protocolo de autorização. E, beleza, e a autenticação, como é que... Da onde ela vem? Então, a autenticação foi adicionada uma camada em cima do OAuth, que é o famoso OIDC, ou OpenID Connect, várias letrinhas ali, que ela fornece uma identificação para o usuário. Antes, né, e teve uma motivação para isso ser adicionado, que começou a surgir muitos logins sociais, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, sei lá, login com o Facebook, login com o Google, está usando o IDC aí, que é uma camada de identificação para o usuário. Antes, o pessoal estava fazendo uma gambiarra, por isso que foi segregado ali, né, os dois protocolos. Então, o pessoal usava o protocolo de autorização para fazer uma camada de autenticação. Então, foi segregado isso. E a gente vai entender aqui, ó, eu coloquei uma tabelinha para meio que diferenciar mesmo os dois protocolos. O OAuth, então, o objetivo dele é garantir acesso a uma API, a algum servidor de recurso, e o IDC é identificar o usuário. E aí o objetivo do OAuth é fornecer para a aplicação uma maneira de fazer uma requisições para esse servidor de recurso, e o IDC é fornecer para a aplicação informações do usuário. É um conceito, mas que é muito importante diferenciar. E eles têm identidades diferentes ali, né, componentes diferentes para identificar qualquer um deles, né? Que o OAuth é o Access Token, e no IDC ele é identificado como o ID Token, né, o token de identificação. E aí, para entender muito, né, eu falei várias terminologias, a gente vou dar um exemplo aqui do mundo real de como que o OAuth funciona. Então, imagina que você chega lá no hotel, fala, e aí, recepcionista, está aqui, vou pagar, está aqui minha identificação, ele vai lá e te dá um acesso, um cartãozinho de acesso para você entrar nos lugares do hotel, né? Então, vai ser aquele cartãozinho de acesso, e aí você pode ir lá no quarto de hotel, por exemplo, passar esse cartão, e você vai acessar o seu quarto, ou acessar a academia, ou qualquer outro lugar ali do hotel que você vai poder ter o acesso. Então, é mais ou menos assim que é exatamente assim, na verdade, que o OAuth entende a autorização, né? E a diferença do IDC para o OAuth, ele se dá muito pela audiência. Ao passo que o ID Token ele serve para identificar o usuário para a aplicação, o Access Token serve para a aplicação conseguir acessar um recurso na API. É um conceito, mas acaba fazendo muito sentido dividir isso, né? Beleza? Beleza, aí a gente vai entender agora mais os pormenores desse protocolo. A RFC, né, que é o que define o que é o protocolo, ela descreve ali algumas nomenclaturas, e aí ela começa ali pelo usuário. Ele é classificado lá na RFC como o Resource Owner, ou seja, o dono do recurso, que possui o recurso. E aí tem os dispositivos em geral, ou seja, um computador, um celular, enfim, eles são classificados como o User Agent. A aplicação em si ela é classificada ali por RFC como client. O Auth Server ali, que é a entidade que vai disponibilizar esse token, vai gerar esse token, é classificado como Authorization Server. E ali a API, né, o servidor de recurso, é o Resource Server. Então, esses são atores, às vezes eles podem ter
uma aplicação ali, um componente de software pode ter pode ser mais de um ator, mas normalmente, só para identificar aqui, como a RFC trabalha, é assim que funciona. E aí é interessante também a gente, como conceito, identificar como o OAuth classifica, identifica ali as aplicações. Né? Ele classifica em dois tipos. Ela pode ser uma aplicação pública ou uma aplicação privada. A aplicação pública, ela consiste em uma aplicação que não consegue ter um segredo com o Authorization Server. Por exemplo, aplicativos mobile ali que você baixa ele no seu celular e aí, por exemplo, se alguém for lá decompilar o seu código, pegar o binário dele, você vai conseguir vazar esse segredo que você teria com o Authorization Server. Então, ele não tem a capacidade de manter um segredo entre o Authorization Server. E os clientes privados são os web services normais, que vai ter a aplicação ali rodando no servidor e vai ficar servindo o usuário. E aí eu consigo lá, como ele é um servidor remoto, eu consigo deixar ele seguro. Ele tem uma autenticação lá, uma chavinha de segredo com o Authorization Server, então isso fica muito mais seguro. Então é assim que eles classificam, em dois tipos. É importante também a gente diferenciar que, a partir desses tipos, o OAuth vai ter fluxos diferentes para cada um dos tipos de aplicação. Então, por exemplo, como eu falei ali, Web Service, Mobile e SPA são classificados ali, vão utilizar esse fluxo que é o Authorization Code Flow. Espera aí rapidinho, deixa eu beber uma água que eu estou falando demais. Agora sim. O Device Authorization Grant, ele vai abarcar ali todos os dispositivos que não têm browser, Então, por exemplo, TVs inteligentes ou aquelas Smart TVs, enfim, que não tem a capacidade de ter browser, vão ser... Só uma curiosidade, Esse fluxo é aquele fluxo de QR Code, acho que até no Globoplay tem, que você coloca lá o QR Code, você autentica no seu celular, ele descreve esse fluxo, quem descreve esse fluxo é o Device Authorization Grant. E outro fluxo ali, que é um fluxo um pouco diferente, que é uma comunicação entre API e API, ou seja, não tem nenhuma interação com o usuário aí. Então a gente vai usar o Client Credential Grant. Tem outros dois aqui embaixo, que são as evoluções que vieram ali do AUF, e hoje eles estão deprecados, Eles não é para mais ser utilizado, eles não são seguros, por diversos problemas. É importante a gente entender também que o fluxo ele vai passar por dois tipos de comunicação, de canais de comunicação, que é o front channel e o back channel. Só para entender, o front channel vai ser uma comunicação indireta, ou seja, eu vou redirecionar os atores, ali, a comunicação entre os atores, utilizando o browser, por exemplo. Eu vou redirecionar ali, jogar ele para uma URL. E a comunicação direta, que é o back channel, eu vou usar uma HTTP request. Vou fazer uma request e vou ter uma resposta. Então vai ser uma comunicação mais direta. Beleza. Entendemos todos os conceitos, terminologias. Vamos agora ver o OAuth na prática. Beleza, entendemos agora como é que ele funciona na prática. Então eu coloquei, dá para ver aí, Eu coloquei um exemplo, coloquei ali os atores em cima, e aí vamos descrever como é que esse fluxo funciona na prática. Então o usuário, através do seu User Agent, que é através do seu dispositivo, vai lá e aperta no botão Login. Depois disso, a aplicação, o cliente, vai redirecionar o usuário para a página de autenticação, que é aquela página central lá de autenticação. O usuário vai lá, coloca o usuário e a senha, e aí o Authorization Server vai redirecionar ele de volta para a aplicação, só que ele vai passar um código de autorização. É daí que vem o nome Authorization Code. Beleza, com esse Authorization Code, o que a aplicação vai ser capaz de conseguir? Ele vai trocar esse código de autorização que o usuário conseguiu ali, através desse método, para trocar por um token de acesso. Então, eu até diferenciei ali embaixo que essas comunicações em cima ali de redirecionamentos são através do front channel, que é uma comunicação indireta, e aí o back channel ali é feita de maneira direta, que é uma HTTP request. Então, vou mandar ali o código de autorização e vou ter ali um access token. Não sei se todo mundo já viu, mas é mais ou menos assim que funciona, o retorno dele. E aí, com esse access token, a aplicação pode ir lá sem problemas e pegar algum recurso no servidor de recursos, API. Beleza. Esse
em teoria, né, é o OAuth. E aí a gente tem, vou descrever aqui alguns objetivos que nós de segurança, né, e todo mundo que se preocupa com segurança, queremos ter com esse fluxo. Que é, primeiro, garantir a autorização. Atacantes não devem conseguir acessar recursos que não são seus. A gente precisa garantir também a autenticação desse processo. Os atacantes não devem conseguir se logar como outro usuário. E a integridade de sessão também. Os atacantes não devem conseguir forçar um usuário a se identificar como outro usuário. Então, esses são os main goals, vamos dizer assim, da segurança que a gente pretende ter usando o fluxo seguro, né? O fluxo do OAuth seguro. Beleza. Eu vou descrever aqui alguns tipos, quer dizer, vou descrever a segurança dividindo em 3 grandes blocos ali, né? Que são as comunicações do front channel, quais problemas a gente pode ter usando o front channel, né? E depois, quais problemas a gente pode ter, ou quais benefícios a gente pode ter no back channel, como mitigá-los, enfim. E como usar o Access Token, principalmente sobre o ponto de vista da API, né, que vai receber esse Access Token, como é que ele vai utilizar de maneira segura. Beleza. Aqui, então, a gente vai falar sobre os problemas que já tem ali no front channel. Para começar, ele já é um problema intrínseco, ele já nasce com um problema, porque os dados são trafegados por redirecionamento, né, usando a barra de endereços. Então, esse tipo de comunicação ele já é inseguro por natureza. E aí a gente, como segurança, né, como tentar deixar esse fluxo mais seguro, tem que ter isso em mente e fazer coisas para deixar isso mais seguro. E aí eu coloquei um exemplo, né, que o envio de mensagens pelo front channel é como você enviar uma mensagem pelo correio. Então você não tem certeza se a carta chegou, se, por exemplo, né, no tráfego da carta ela foi roubada ou ela foi modificada, alguém copiou ali a sua carta, né? Você não tem muita certeza do que está acontecendo ali no meio, né? Você não sabe, tem certeza se ela chegou, da onde ela veio, né? Sobre a perspectiva de quem recebe. Pô, pode ter um atacante que forjou essa mensagem, né, e chegou lá na minha caixinha de correio. Enfim, são alguns problemas que a gente tem que ter em mente. Mas beleza, entendemos que é muito... Ele já é zoado, já é ruim por natureza. Por que eu uso, então? Porque eu preciso envolver o usuário no fluxo, né? Então, quando eu uso esse redirecionamento, eu redireciono o usuário ali a promptar o seu login, sua senha, os seus MFAs da vida, multifatores de autenticação, eu coloco o usuário na jogada. Então, é importante eu ter esse canal de comunicação indireta para eu conseguir acessar, chegar até o usuário, né? Além disso, aplicativos mobile e SPAs, eles não têm um servidor remoto que ficam mandando informações para ele, né? Então, para eu conseguir acessar esses tipos de aplicação, eu tenho que ter uma comunicação indireta, né, para voltar para ele ou ir até ele, né? Beleza, eu vou dar aqui um exemplo de um ataque que pode acontecer no front channel, que é o Authorization Code Injection Attack, que é um ataque que o atacante consegue personificar o Access Token de outro usuário, né? Ou ele pode injetar o Access Token do atacante no usuário, enfim. Ele consegue roubar esse código ali, né, que eu mostrei no fluxo, o código de autorização, e fazer algumas melindragens ali. E uma remediação muito importante que a gente tem é o PKCE, ou PIXE, né? Tem muitas pessoas que chamam de PIXE também. Esse aqui é o ataque. Eu só copiei da RFC lá, né, que é o que define o protocolo do PIXE, para descrever um ataque, né? Então, eu vou tentar explicar um pouco. Não tem aquele laserzinho? Não tem, né? Que eu ia apontar ali. Mas beleza, a gente está ali dentro do dispositivo do usuário. Ele tem 2 tipos de aplicativo. O meu legítimo e, porventura, ele tem algum componente de software malicioso ali dentro do meu user agent, que ele vai fazer algumas coisas. Então, beleza. Ali no 1, como vocês podem ver, ele começa iniciando o fluxo, né? O usuário foi lá, iniciou o fluxo, é redirecionado para o Authorization Server, para ele promptar lá. E aí o Authorization Server vai voltar, né? Que é essa linha tracejada voltando ali. Então, a redirecionamento vai até o Authorization Server, ele volta, o Authorization Server vai redirecionar de volta da aplicação, só que acontece uma malandragem aqui, ó, não sei se vocês estão reparando.
tem essa linha tracejada aqui, que era para acontecer, só que o atacante consegue interceptar esse redirecionamento. Como ele é uma comunicação indireta, e os parâmetros vêm ali na URL, na barra de redirecionamentos, no caso, é possível do atacante ou do software malicioso conseguir capturar essa informação e fazer coisas ruins. E não é isso que a gente quer, né? Então, agora eu vou explicar como é que a gente remedia esse problema. É um problema. Beleza, vamos remediar agora. E eu vou mostrar aqui como é que o Pixie funciona. E aí a gente vai entrar em mais detalhes daquele mesmo fluxo lá que a gente entrou, só que um pouquinho low level agora. A gente mostrando os payloads ali que são trafegados. Beleza, o usuário clicou no botão login. O que a aplicação vai fazer? Vai redirecionar o usuário para a página de Authorization Server. Aí está um exemplo, né, do redirecionamento para ele, né, do payload de redirecionamento. Então, ele vai redirecionar lá, authorizationserver.com, só que ele está passando alguns parâmetros. E eu quero que vocês foquem principalmente nesse aqui. Ó. Ele está passando um desafio, um código de desafio na primeira requisição. E aí, esse desafio ele é um hash. E aí, para quem não é desse mundo, não conhece muito, vou tentar explicar mais ou menos como é que é um hash. Imagina que você pega, ele é uma one-way operation, né? Você faz uma operação de uma vez só. Você não consegue dar o rollback nessa operação. Então, para você imaginar como é que funciona um hash, você escolhe 10 números aleatórios e soma eles. Essa soma, eu não consigo identificar a partir da soma quais os 10 números que originaram essa soma. Ou é muito difícil, né? Quase impossível entender o que originou esse hash. Então, claro, né, o hash tem alguns algoritmos muito mais elaborados, enfim. Mas, basicamente, é isso. Eu vou gerar uma string aleatória, e eu vou fazer um hash dessa string e mandar para o Authorization Server. O Authorization Server vai pegar e falar, beleza, você me mandou aqui, vou guardar, identifiquei aqui, o usuário vai lá, faz o login normal, e aí eu vou redirecionar de volta para a aplicação. E redirecionando de volta para a aplicação, eu vou redirecionar normalmente com o código, que é aquele código de autenticação lá, de autorização, perdão. Aí, ó, já os conceitos confundindo. Que ali é o code igual não sei o que lá. Aquele é o Authorization Code. Beleza, com esse Authorization Code eu estou pronto para ir lá, a aplicação, ir lá e trocar isso por um token de acesso. Beleza, eu vou fazer isso. Vou fazer um POST request, né, que é um HTTP request. Só que aí, eu quero que vocês reparem que agora eu vou mandar outra coisa, outra questão ali, que é o Code Verifier. Então, no primeira etapa do processo, eu mandei um hash dessa string aleatória que eu mandei, e depois eu vou mandar essa string em plain text. Por que eu vou mandar isso? Porque eu quero garantir que o Authorization Server, quando chegue essas duas informações, ele consiga comparar, né, o que gerou o hash em cima. Então, eu mando esse plain text para que o Authorization Server vá lá e faça o hash também e compare. Se for certo, então beleza, eu sigo e volto o access token, né? Então, assim, se vocês não entenderam hash, essas maluquices aí, simplesmente para mim entender que quem fez a primeira requisição é quem realmente está recebendo o token de acesso. É para garantir que, por exemplo, aquele ataque não aconteça mais, né? Aí ele, com Access Token, a aplicação pode ir lá e fazer uma chamada para a API sem problemas. Beleza. Esse é o Pixie. Ele é obrigatório, a RFC define ele como obrigatório para quando você for implementar um cliente público, ou seja, uma mobile app, você está integrando ali com a Alf ou com o Fluxo ou IDC. Você precisa usar o Pixie para você não sofrer desses tipos de ataques. E o Alf, eu coloquei aí, né, que tem o Alf 2.1, foi recente publicado agora. Eles fizeram meio que um compilado ali de tudo que já rolou no Alf 2.0 e estava meio Frankenstein ali, né? Tinha um monte de coisa rolando. E aí eles falaram ali, eles publicaram esse compilado ali de muitas coisas, e nesse compilado ele diz que o Pixie ele é recomendado para todos os tipos de cliente também, né? Então vale a ideia. Além disso, a gente vai ter as comunicações de back-channel. Por natureza, elas são bem mais seguras do que o front-channel. Para a gente deixar mais segura, claro, o ideal é que tenha um segredo, né, que o cliente tenha um segredo com o Authorization Server, que ali vai ser definido como Client Secret, ou
ele sugere duas extensões para deixar mais seguro, além de ter, por exemplo, um client secret, que é o MTLS e o Private Key. O MTLS é o Multi-TLS, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele garante um certificado para o cliente, para o Authorization Server saber se é aquele cliente mesmo, né? Então, o Authorization Server consegue ver que é ele mesmo. E o Private Key ele também funciona mais ou menos do mesmo jeito, só que são em camadas diferentes. Uma é no camada de TLS ali, e outra já vai funcionar na camada de aplicação. Que eu vou garantir um JWT assinado ali, né? Para quem nunca viu, nunca viu um JWT assinado, vai ser difícil de entender, mas o JWT vai ser assinado pelo cliente e pode ser verificado pelo Authorization Server. Enfim, são duas extensões aí, né? Quem quiser saber mais depois. Como é que a gente pode deixar o Access Token, né? Para quem nunca viu o JWT, prazer, JWT, esse daqui. Ele é dividido em 3 partes, né? Dividido por pontos ali. Então, identifica ele de cores diferentes. A primeira parte é um algoritmo de assinatura, que é onde ele vai definir qual algoritmo que ele está assinando. A segunda parte é o payload, os dados mesmo desse token de acesso. E ali, o final, vai ser a assinatura, que eu vou conseguir checar se, por exemplo, esse payload inteiro, aí, esse JWT não foi modificado, por exemplo. E aí, para garantir que o Access Token seja usado de maneira segura, é muito importante que a API verifique essas claims, que são aqueles payloads que eu falei lá. É preciso que a responsabilidade da API, por exemplo, verificar a validez. Esse token é válido, ele veio com o formato certinho, eu preciso verificar a integridade dele. Será que ele foi modificado no meio do processo? E aí, uma das coisas legais que a gente pode fazer para garantir a integridade é verificar a assinatura desse token. E também, se esse token foi expirado. Né? Então, quando eu emito esse token, ele tem uma expiração, por exemplo, de 1 hora, e se passou dessa 1 hora, eu preciso deny by default, negar isso. E esse tópico aqui é um pouco... Ele precisa verificar a revogação, na verdade. Esse tópico aí é um pouco polêmico, né? Porque, por exemplo, e é um cenário bem exceção, assim, né? Por exemplo, o usuário vai lá e consegue emitir um Access Token, mas ele é excluído no meio do processo de expiração, né? Então, o token tem a expiração de 1 hora, só que o usuário foi excluído no meio disso. E aí, esse token está válido? Enfim, tem algumas formas de você verificar a revogação. Não vou falar aqui porque eu acho que não vai dar tempo, mas é importante você verificar a revogação também. E é importante também você verificar o acesso. Será que esse usuário que emitiu o token, que ele tem o token, ele tem acesso para isso mesmo? Tem algumas coisinhas ali dentro do protocolo, que são chamadas de scopes, que vão definir o escopo de acesso desse recurso, né? E a API, que é o servidor de recurso, pode verificar. Pô, está chegando aqui um token de acesso. Será que realmente ele tem acesso a esse recurso? Então é importante de verificar isso para garantir, claro, a segurança. Enfim, foi isso. Um pouco corrido. Eu falei demais, estou com a garganta aqui cansada. Mas foi isso. O OpenID e o OAuth, eles fornecem um padrão de autorização e autenticação bastante estável, mas, contudo, ali, né, igual eu coloquei, a segurança nesse cenário está em constante evolução. Então, toda hora tem uma RFC nova, toda hora tem alguma coisa diferente que sai. E é importante você ficar de olho para você não sofrer ataque, né? E aí eu coloquei, né, igual eu falei lá no slide em cima, o OAuth 2.1. Ele foi publicado esse ano até, é bastante recente. E ele é um consolidado do protocolo até agora. Então, o OAuth, na sua longa jornada, ele foi criando um Frankenstein ali, né, com várias referências para vários RFCs diferentes, e etc, etc. E aí, o OAuth 2.1 tenta consolidar isso num protocolo ali, né, num paper só. E é isso. Muito obrigado. Aí está o QR Code, que tem algumas das minhas redes. Quem quiser lá me seguir no LinkedIn, se conectar lá comigo, a gente troca uma ideia. E eu queria ver se alguém de vocês tem perguntas, se era muito difícil, muito fácil. Tem alguma pergunta do Alf? Uhum. Aí, beleza. Aí todo mundo vai conseguir citar. Obrigado. Estão me ouvindo aí, pessoal? Bom, boa tarde. Meu nome é Matheus, eu trabalho na Controladoria Geral da União.
e eu estou liderando lá um projeto de gestão de identidades. E a gente está fazendo uma pesquisa, né? Assim, a gente está avaliando as ferramentas. E aí eu queria te perguntar, né? Porque assim, hoje a parte de autenticação, ela pode ser autenticada tanto on-premise, né? Por exemplo, no AD da organização, ou soluções de nuvem, como o Azure AD, né? Porém, a autorização, na maior parte dos sistemas, ela é consultada dentro do sistema. E aí, na nossa organização em específico, está causando um problema, porque tem muitos usuários que ou mudam de departamento, ou terceirizados, que entram e saem. E assim, eles muitas vezes continuam tendo autorizações que eles não deveriam mais, em sistemas que são sensíveis. Aí eu te pergunto, né, é recomendável, como é que você vê essa parte de centralizar as autorizações, por exemplo, num sistema de gestão de identidades? Se isso pode causar um risco ou se a autorização é melhor ela estar descentralizada nos sistemas? Enfim, a gestão de identidade, ela é um componente central, né, que você vai ter, por exemplo, todos os seus usuários numa base central. Só que, igual o Alf descreve, né, é importante da aplicação em si, que é a aplicação, né, o recurso que está sendo acessado, verificar se aquele usuário que está tentando pegar esse recurso, ele tem realmente o acesso. E aí, enfim, pode ser feita de maneira descentralizada ou descentralizada, mas eu acho que é importante que a aplicação ali que está recebendo, que está disponibilizando esse recurso, a API, que seja, enfim, ela precisa verificar se ele realmente tem um acesso. O Alf, por exemplo, disponibiliza alguns protocolos, alguns padrões, que são as claims, que são aquilo todo lá do Access Token, que permitem que o servidor de recurso, né, que está disponibilizando o recurso, verifique se realmente aquele usuário que está requisitando tem o acesso devido, sabe? Beleza, obrigado. Valeu. Tem mais alguém? Não sei se vai dar tempo. Acho que estourou, né? Dá pra mais uma. Mais alguém? Não? Enfim, é isso. Eu não sei se dá tempo de fazer o sorteio. Vai ter sorteio também, hein, do Globoplay. Aí, eu tô com o QR Code aqui. Hã? O quê? Ah, se inscreve aí, galera. A gente está sorteando aqui, né? A Ju também vai apresentar hoje mais tarde. A Gi, que também é do meu time lá, ela acabou de apresentar. E cada um aqui vai sortear um Globoplay, cara. A gente está aportando aqui. Então, se vocês quiserem aí, né, participar do sorteio, vocês vão estar concorrendo a um código do Globoplay. Vou dar um tempinho aí, 1 minuto. Será que todo mundo já cadastrou? Espera aí. Aí quem tiver online... Aí não tem mais. Acabou o sorteio. Agora a gente vai sortear aqui. Quem inscreveu, inscreveu. Quem não inscreveu, não inscreve mais. Aqui é... Foi? Se estiver estourando o tempo aí, vocês podem me expulsar. Tá tranquilo?
Beleza, vamos fazer o sorteio agora, hein? Quem vai ganhar? Que rufem os tambores. Internet tá ruim. Apertou? Ué? Oi? Tá indo? Ah, tá carregando aí. É com emoção, é com emoção. Hã? Então, pessoal, a gente vai fazer o sorteio aqui do ladinho, tá? Fora de streamar. E aí a gente tem o telefone lá, né? Aí qualquer coisa a gente entra em contato, se vocês quiserem sair, mas a gente vai fazer aqui agora. Tá? Só vai tentar fazer de outra forma. Beleza? Valeu.